Fala, meus consagrados fãs de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba! Sejam muito bem-vindos, jovens, para mais um vídeo sobre essa obra maravilhosa que em 6 episódios faz com que a gente crie uma hype diferente, uma emoção diferente. Dessa vez, o 6º episódio ele foi muito bom, eu diria, não teve cenas épicas de ação, eu quero deixar bem claro isso. Mas foi um episódio tão bom quanto os episódios passados pelo desenvolvimento que a história já teve. Afinal, é a primeira missão do Tenjiro como membro do Esquadrão de Exterminadores, a Nezuko finalmente vai ter um destaque na obra, a gente viu o Urokodaki-san, tipo, a despedida dele com o Tanjiro, ele falando sobre o Oni que transformou provavelmente Armando Tanjiro em uma Oni. Então esse episódio, na minha opinião, é um dos mais importantes da obra. Para todo caso, vou falar o que eu gostei, o que eu achei, então quero saber sua opinião nos comentários. Compartilha dizendo aí o que você achou, o que você gostou, o que você achou de interessante do episódio, ou se você não gostou tanto, também diga isso. Se esse é o primeiro vídeo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Para todo caso, compartilhe o vídeo caso você goste, que isso vai ajudar, vai me deixar contente. Então conto com seu comentário e com seu like. Para todo caso, vamos falar agora de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 6, a primeira missão de Tanjiro. Então, Haru, o que você achou do episódio? Você acha que ele foi bom, que ele foi mais ou menos? O que você gostou? Eu gostei de ver o Tanjiro meio que com ódio. Olha, eu admito, porque a gente pegou ódio. Isso é uma coisa que é inquestionável. Tipo, a gente viu o fim que as garotas levaram em torno dos Onis. E isso foi, acho que, a cena que mais causou ódio de quem assistia e do próprio protagonista. Afinal, isso despertou a fúria dele e a gente viu que ele e a Nezuko começaram a lutar muito mais pra valer do que antes. Não era só pra proteger quem estava ao redor deles, e sim para tentar acabar com esses Onis logo. Então eu gostei disso, acho que foi legal, porque é algo que causa uma raiva. Aqueles Onis, tipo, o jeito que eles se alimentavam, como eles falavam das vítimas, era uma cena que causava ódio. Então eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei do episódio. Para todo caso, a gente viu que se centrou, tipo, no Tanjiro indo nessa cidade ao noroeste. O que aconteceu, que garotas estão desaparecendo, estão sendo vítimas de Onis. Então o Tanjiro chega lá e ele encontra um garoto que está desolado. Afinal, é o garoto da cena final do episódio passado, que ele perdeu a garota que ele estava andando, que eles estavam, acho que no encontro. E o que acontece é que o garoto ficou totalmente desolado, afinal ela sumiu. E tipo, que explicação o jovem Kazumi iria dar para os pais da garota? Então a gente viu a cena que ele levou socos, foi muito triste. E acontece que não é só tipo essa garota que foi levada, muitas outras garotas estão sendo levadas todas as noites. Então por isso está sendo recomendado ninguém sair durante a noite. Só que o que acontece é que a gente vê que uma garota, mesmo estando em casa, foi levada por um dos Onis. E um desses Onis é um daqueles Onis que o Urokodaki-san falou, que é meio que da espécie Kenkijutsu, acho que é assim que se diz, que possui um tipo de habilidade especial. Então, pelo que dá pra entender, ele consegue sair do chão e levar as vítimas pelo solo, ou algo do tipo, ou criar portais. Seria algo semelhante a isso. Para todo caso, a gente viu que o Tanjiro tá falando com o garoto, porque ele recém chegou na cidade, então ele quer ouvir a história e ele começa a acreditar no garoto, porque ninguém está acreditando nele. Tipo, tá sumindo um monte de garota e ninguém acredita no pobre coitado. Deu até pena do garoto. Para todo caso, a gente viu que o garoto já perdeu a garota e agora tá sendo quase taxado como louco, porque, segundo ele, você percebia que ninguém acreditava na história dele. Então a gente vê que o Tanjiro foi o único que deu o voto de confiança e tá acreditando nele, não é à toa que ele tipo vai no chão e começa a cheirar o rastro. Ele cheira o Nioi dos Onis. Então a gente vê que cheirando tipo, era, como eu posso dizer, não era aroma, mas é um cheiro bem fraco dos Onis. Tipo, as pegadas não estavam muito ali, mas ele ainda conseguia sentir. Então, andando o dia inteiro, anoitecendo, ele finalmente consegue achar. Porque o garoto fala, você não vai descansar? Já é a noite. E eu posso descansar, pois é agora que essas criaturas vão aparecer. E até então, o garoto não sabia que o Tanjiro era um membro do Esquadrão de Exterminadores. Então, tipo, pro garoto, ele só achava que o Tanjiro era uma pessoa que queria ajudar em alguma coisa e que iria acreditar na história dele. Só que depois ele vê o que o Tanjiro realmente é. Então daí a gente vê que finalmente o Tanjiro acha o rastro dos Onis e começa a correr até o local onde estava, que foi o mesmo local que eu falei daquela garota que estava na casa dela e foi levada pelo Oni. Então vemos que o Tanjiro finalmente consegue salvar a garota, sentindo pelo rastro onde estava mais forte, e ele tira a garota daquele portal ou debaixo do solo que estava. Então ele consegue salvar essa garota e o combate contra o Oni começa. Então vemos que a luta em questão, ela foi, digamos que, séria, por conta de que a gente via que o Tanjiro estava levando a pior, por incrível que pareça. O Tanjiro tentava acertar todos os pontos vitais e ele errava. Então a gente viu que esse Oni não é igual aos outros, que eram Onis mais fáceis de ser derrotados, Onis comuns.
esse tipo de espécie, os Genkijutsu, são os Onis mais poderosos, pelo que deu a entender segundo o episódio. Não é à toa que o Tanjiro teve dificuldades de enfrentar. Então a gente viu que, além disso, dele criar, digamos que portais ou se esconder debaixo do solo, a gente viu que ele pode criar meio que cópias de si mesmo. Porque, digamos que aquele 3 em 1, tipo promoção 3 em 1, enfrente um Oni que você vai ganhar mais 2 de recompensa. Seria exatamente tipo isso. Para todo caso, então, tipo, são 3 Onis que o Tanjiro estava tentando enfrentar, só que eles são a mesma pessoa. Então, tipo, é um poder bem esquisito, mas interessante. São, tipo, clones. Só que a gente via que, tipo, eles dividem a personalidade com o central. Tipo, ele é um, só que ele tem 3 personalidades, porque tanto que ele pegava mais vítimas. Então podemos dizer que mais garotas fugiam, por conta de que enquanto um falava, eu quero caçar mais, o outro falava, calma, às vezes vai ter problemas. Então a gente via que é mais de um Oni, só que tipo, eles são a mesma pessoa. Então foi um combate bem difícil para o Tanjiro. Ainda mais porque ele tinha que proteger o garoto que estava do lado dele junto da garota que ele havia salvado. Então a gente viu que enquanto ele lutava contra o Oni, ele tinha que proteger e não poderia usar o poder ao máximo dele. O que acontece é que após o Oni começar a falar que ele já estava cansado, que ele queria devorar a garota porque ela já tem 16 anos, mostra que esse Oni em questão ele queria devorar até as de 16 porque digamos que são carnes melhores. Então isso foi causando uma raiva, porque como o Oni estava falando, causava um ódio para quem assistia e para o protagonista. Então quando o Tanjiro estava tendo dificuldades na luta, quem aparece? Sim, a possível melhor personagem da obra, a waifu da obra, a Nezuko aparece. E ela só aparece chutando a porta, como ela já vem fazendo. Eu lembro do episódio passado que ela chutou a porta e gera até uma cena engraçada, porque toda vez ela chuta uma porta, então ficou bem legal isso. Então a gente viu que ela empurrou o Oni com tudo e ela começa a lutar. E por que ela começa a lutar? Pior, mas graças à sugestão hipnótica que o Urokodaki-san havia colocado, isso ajudou bastante a batalha. Por conta de que enquanto a Nezuko havia dormido, o Urokodaki-san falou para o Tanjiro que ele colocou uma sugestão que seria: a humanidade toda é como sua família. Não deixe que os Onis machuquem a sua família. O Oni que machucou sua família, não o perdoe. Então, essa sugestão, meu querido, fez a Nezuko ficar furiosa no episódio. Só que a gente não sabe se com o decorrer do tempo essa sugestão será boa. Para todo caso, a gente viu que no momento atual ajudou o Tanjiro e muito, porque no momento que ele ia quase talvez apanhar dos Onis, vemos que a Nezuko aparece e chuta o Oni pra longe. Afinal, eram 3 contra 1, então ajudou bastante a ajuda da Nezuko. Tanto que o próprio Oni falou, um espadachim com uma Oni? Que incomum isso, alguma coisa do tipo ele falou, mas para todo caso seria tipo que raro, o que está acontecendo? Então a gente viu que daí graças a essa sugestão a Nezuko vai, olha o garoto que estava do lado do Tanjiro e olha a garota desacordada e ele vê que seria meio que um Tanjiro e uma das irmãs deles. Então digamos que seria essa a sugestão hipnótica que o Urokodaki-san colocou, a Nezuko sempre vai ter talvez essa imagem. Então daí a gente vê que a batalha já está, digamos que no seu clímax, ou melhor, no final do episódio, por conta de que daí a Nezuko vai para acabar com os Onis e o Tanjiro só tenta segurar ela. E acaba o episódio por conta de que daí o Tanjiro tenta segurar ela, só que daí acaba na cena provavelmente dela dando um enorme chute nos Onis. Para todo caso, era isso que eu tinha para falar sobre esse episódio de número 6 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, meu querido e minha querida jovem. Eu gostei, acho que foi um episódio bem interessante. Eu falei aqui no vídeo como foi o episódio, o que eu achei de interessante dele. Gostei de ver essa sugestão hipnótica que o Urokodaki-san colocou. Isso nada mais é, digamos que uma hipnose. Como já diz, sugestão hipnótica, então é meio óbvio isso, mas eu achei legal de ver, tipo, a Nezuko agora ela realmente vai aparecer, provavelmente durante as noites, afinal, uma parte do dia ela tem que dormir para ela descansar. Então, para todo caso, eu acho que ela vai ser de grande ajuda e apoio para o Tanjiro, pelo menos nessa primeira missão. A gente vai ver provavelmente no próximo episódio o desfecho dessa luta. Mas para todo caso, ainda teve coisas legais desse episódio. Eu gostei de ver a explicação sobre a vestimenta do Tanjiro. Eu achei que foi legal do Urokodaki-san ter dado essas informações. A despedida do Tanjiro com o Urokodaki-san foi muito bonitinha, foi muito kawaii. Foi meio que oyako, tipo um pai e um filho. Foi muito legal isso, tipo, a gente viu ele arrumando a gola do Tanjiro, então foi muito fofinha. Além dele ter feito a caixa pro Tanjiro levar a Nezuko. E tipo, que caixa resistente e leve, como o Tanjiro falou. E tipo, resistente mesmo, porque a Nezuko, ela tem o costume agora de chutar as portas. Quem lembra do episódio passado lembrou desse. Então acho que por isso que ele fez uma caixa resistente. Para todo caso, teve cenas engraçadas até nisso.
Também a gente viu da espada do Tanjiro, como eu acredito que eu já falei no episódio, então a gente só vai descobrir com o decorrer do tempo se essa espada possui uma habilidade a mais. Eu acredito que só tem aquela habilidade, aquele aço de exterminar os Onis, mas para ela ter mudado de cor, vamos ver se o Tanjiro vai provar o contrário, que ele vai conseguir alcançar os objetivos dele, mesmo a espada dele sendo uma Kuroi. Para todo caso, a gente acredita que ele vai conseguir, afinal, ele já acabou com o Oni mutante e provavelmente vai acabar com esse Oni dessa espécie Genkijutsu. Para todo caso, se você achou que eu não ia falar da coisa mais importante do episódio, é claro que eu vou falar. Finalmente descobrimos o nome de quem provavelmente transformou a Nezuko numa Oni. Foi bem rápido o nome, a informação sobre esse Oni, só que já é interessante e importante, porque com esse nome o Tanjiro vai poder fazer com que os Onis falem informações. Então o nome do Oni que provavelmente transformou a Nezuko em uma se chama Kibutsuji Muzan. Se eu não me engano é assim que se pronuncia ou se diz. Para todo caso, pelo que o Urokodaki-san deu de informações, esse Oni vive há mais de 10 mil anos e provavelmente é o único que pode transformar a pessoa pelo sangue em Oni. Então o Tanjiro terá que procurar e achar esse Oni para poder questionar e perguntar como é que a irmã dele poderá voltar a ser uma humana. Então eu achei legal porque só assim que ele vai conseguir, digamos que talvez salvar a irmã dele. Então ele vai ter que ir em missões, enfrentar Onis e fazer com que esses Onis dê informações sobre esse grande Oni. Afinal eu diria que se ele vive há mais de 10 mil anos e é um dos únicos que pode transformar humanos em Onis, causou esse infortúnio na família do Tanjiro, provavelmente vai ser esse o grande líder dos Onis, provavelmente seja isso, ou talvez não, talvez ele só seja digamos, o capitão de um esquadrão, vai que tem Onis chefes. A gente não sabe bem porque eles não deram tanto destaque nessa parte de Onis. Tipo, os Onis só, querem humanos, é só isso que eles estão dando a entender. Mas eu acredito que como existe o esquadrão de exterminadores, deve existir algum esquadrão de Onis. Mas isso é só uma opinião minha. Para todo caso, a gente vai ter que ver como é que o Tanjiro vai encontrar esse Oni. Não é à toa que ele já está perguntando informações sobre esse tal de Kibutsuji Muzan. Para todo caso, se a sua pergunta é Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer? Então, minha querida e meu querido jovens, a gente vai ter que esperar mais sobre esse tal de Kibutsuji. Por que eu digo? Porque o título do próximo episódio é Kibutsuji Muzan. Então, eles já deram informação sobre esse Oni e provavelmente com o desfecho da luta do Tanjiro, talvez o Tanjiro consiga informações sobre esse Oni, ou digamos sobre esse grande líder. A gente não sabe ainda o que é, mas então, se ele vive há mais de 10 mil anos, talvez haja alguém que saiba alguma informação dele. Então, provavelmente, talvez o Tanjiro consiga achar alguma pista. Mas a gente vai ter que esperar, a gente vê no episódio, a gente conversa. Então, muito obrigado, jovem, por ter visto esse vídeo de Demon Slayer até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?